Saúdo a todos que nos ouvem com a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez nós trazemos uma mensagem à igreja. Na verdade, essa mensagem foi pregada há alguns cultos atrás para um grupo de mulheres, mas eu senti muito forte o desejo no coração de ministrar essa palavra a toda a igreja, a todos que puderem nos ouvir. E eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo 6 do livro de Juízes, e nós vamos ler aqui apenas 2 versículos, 12 e 13. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, confiados no poder que é no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma maneira viva, de uma maneira irrefutável, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje. E desde já nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor purifique os nossos lábios, que o Senhor perdoe as nossas transgressões e apague cada uma delas, nos purificando de toda injustiça. E que em nome de Jesus, o Teu nome, Senhor, no dia de hoje, Ele seja poderosamente glorificado nas nossas vidas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Como eu disse anteriormente, esse texto foi ministrado esta semana ainda a um grupo de mulheres que têm enfrentado grandes lutas nos seus lares, no meio das suas famílias. Muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa. E a igreja como um todo tem atravessado momentos de muita dificuldade, momentos de lutas grandes por fora e muitos temores por dentro. São muitos os ataques, são muitos aqueles que se levantam contra nós. E assim, nós percebemos que há um grande mover do inferno para nos tirar a paz e para nos fazer arrefecer na fé e nos derrubar da nossa posição em Cristo. E lendo esse texto conta a história de Gideão, o 6º juiz de Israel, e nós encontramos essa história, a história toda desse juiz, dos capítulos 6 até o capítulo 8 do livro dos Juízes. É interessante ler toda a história, tem momentos assim muito interessantes, toda a trajetória de Gideão. A história de Gideão é muito parecida com a nossa, pelas lutas enfrentadas, pela baixa autoestima desse homem de Deus e por muitas coisas e muitas intervenções do Senhor na vida dele. Então hoje eu queria estimular você a quietar o seu coração quanto aos agires de Deus nas situações. Eu quero começar dizendo que o Senhor, Ele tem soberanamente o controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do nosso Deus. E o que Ele faz hoje, o que Ele permite hoje nas nossas vidas, a gente só vai entender lá na frente. Amanhã, ainda deste lado da eternidade, ou então só do outro lado da eternidade. E o chamamento de Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas é algo que merece uma reflexão cuidadosa. E eu queria falar com você
eu queria ministrar a sua vida, você que me ouve hoje, e desde a forma como Deus lhe chama, se referindo a ele como homem valente, coisa que ele não parecia ser, até a própria dúvida que brota do coração dele testifica sobre isto. Quando ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Mas eu nem gostaria de entrar no mérito dessa questão, ou na história, no fato histórico em si, na razão histórica que traz esse homem de Deus a vitrine celestial, para que nós olhemos para a sua vida e tiremos dali algumas lições. Eu não queria entrar nesse mérito da questão, mas eu queria focar hoje naquilo que Gideão experimentou ao se deparar com aquela tribulação tão aterradora. Quantas vezes não nos sentimos assim como ele, diante do imponderável, diante daquilo que a gente não tem de modo nenhum controle? Não nos sentimos capazes de prosseguir, e assim como Gideão, são inevitáveis as perguntas diante de tudo que estamos vivendo. Quantas perguntas nós trazemos à presença de Deus, e às vezes algumas perguntas que nós nem ousamos falar, porque achamos que ao mencioná-las, nós vamos entristecer o coração de Deus, como se Deus não soubesse daquilo que vai no nosso coração. Mesmo quando nós não pronunciamos, a palavra nem chegou à nossa boca, nós sabemos disso, mas o Senhor já a conhece. E isso me faz lembrar as tantas e quantas perguntas nos vêm à nossa mente cada vez que nós estamos atravessando os nossos vales e os nossos desertos. Muitas vezes determinadas coisas incidem na nossa família sem que nós tenhamos o menor controle da situação. Muitas vezes, como no caso de Gideão, havia uma situação a nível nacional que ele, como servo de Deus, estava envolvido, não é? Estava sendo vítima daquela situação. Os midianitas eram um povo que sempre se levantava contra o povo de Deus, enquanto os povos do passado fizeram do mesmo modo. E os midianitas, eles esperavam que Israel plantasse, fizesse a sua semeadura, e na época da colheita eles vinham e colhiam e destruíam o que restasse. Então foi exatamente nesse momento que Gideão, ele traz os seus questionamentos diante de Deus. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E eu queria convidar vocês especialmente, me ouvem, a juntos nós refletirmos acerca de algumas coisas dessa natureza que tem acontecido com o povo de Deus. Hoje eu recebi um pedido de oração. Na verdade, esse pedido de oração já foi recebido há alguns dias atrás por uma jovem, filha de cristãos, frequentadora de uma igreja, e essa moça desapareceu desde o dia 22 do mês passado. Clamemos, sua mãe, uma serva de Deus, uma mulher de oração, está hospitalizada numa situação deplorável, precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus, que o Senhor, Ele entre nessa situação e Ele traga respostas àquela mãe aflita, uma senhora com mais de 70 anos, com a saúde já bem fragilizada, e sobretudo por esse acontecimento. Servos de Deus passam por enfermidades graves, servos de Deus enfrentam cânceres, servos de Deus enfrentam lutas familiares, servos de Deus enfrentam perdas financeiras significativas, servos de Deus enfrentam perdas por mortes de familiares, servos de Deus, eles passam por separações, servos de Deus enfrentam muitas lutas. E isso me traz algumas reflexões a partir desse texto. A primeira delas é por que ou para que vivemos determinadas situações. Por que passamos por isso? Qual o propósito? Será que Deus está mesmo no controle desta encrenca na qual estou direta ou diretamente envolvida? Será que seremos livrados
ou pereceremos. O Senhor diz na sua palavra que aqueles que o invocam de modo nenhum serão envergonhados. Será que eu serei envergonhada? Será que nós seremos envergonhados nessa luta? Qual o propósito de Deus para tudo isto? Na verdade, nós temos muito mais perguntas do que respostas. E nós sabemos que são muitas as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor Jesus também diz o seguinte: o Senhor, Ele preveniu que passaríamos por aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. As poucas forças nossas parece que fogem de nós e nos sentimos à deriva. Mas eu disse ontem, nós não estamos à deriva, nós não estamos num barco sem leme, sem timoneiro. Nós temos um piloto que se chama Jesus, o Cristo de Deus. Claro que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o bem maior, na verdade, é sermos conformados à imagem do Cristo. Contudo, meus amados, o difícil é convencer a carne e as emoções desta verdade. O nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe quem disse isso? Jesus. Por isso nós precisamos ser instados a orar e a vigiar sem cessar. É preciso que nós nos empenhemos nas nossas orações diligentemente, que nós coloquemos o nosso rosto no pó, que nós nos humilhemos ante a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno nos exalte. Não há força nenhuma em nós, como disse o rei Josafá, diante das lutas que nós temos enfrentado, mas os nossos olhos, eles estão postos em Deus. Se os nossos olhos não estiverem postos no Senhor, nós pereceremos. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós precisamos depositar a nossa confiança, entregar a Ele a nossa causa e com instância fazermos como aquela mulher que clamava aquele juiz iníquo que julgasse a sua causa contra o seu adversário. E o Senhor disse: olha, é preciso que a gente faça assim. Se aquele juiz iníquo respondeu à oração insistente daquela mulher, porque não queria ser molestado, será que nós não alcançaremos a graça e a misericórdia do Senhor ao levarmos as nossas demandas, as nossas causas diante do trono da graça? Eu creio que sim. Então, meus amados, a segunda coisa que me traz à mente é o seguinte: é quando o limite da nossa força acaba, que entra o poder da fé, como diz a letra de uma canção cristã, me parece que é de Sérgio Lopes, eu não me lembro bem. E quem disse que teremos todas as respostas? Quem disse? Pelo menos não deste lado da eternidade. Mas há um propósito soberano de Deus para todas as coisas, para todas as encrencas, para todas as coisas pelas quais um servo de Deus passa. E quando nós dizemos isso, não dizemos isso de fora das questões, nós estamos mergulhados em questões aparentemente insolúveis até o pescoço. E quantas vezes nós nos sentimos como o profeta Elias, carecidos de cavernas nas quais nos refugiar até que passem as calamidades. Aliás, nós encontramos o salmista no Salmo 57, fazendo essa oração. Ele diz ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Esconde-me à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. E eu tenho repetido isso muitas vezes. Sobretudo, sou ministrada por Deus com isto muitas vezes. As calamidades, elas passam. As dores, elas passam. As enfermidades, elas passam de um jeito ou de outro, elas passam. As dificuldades, os estreitos, os lugares tenebrosos, eles passam.
As noites escuras da alma, elas são surpreendidas pela aurora, porque amanhece para nós também, em nome de Jesus. O choro nosso pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, meus amados, terceira coisa que me leva a refletir a respeito do vale enfrentado por Gideão, daquela perseguição tremenda. Ele próprio, em si mesmo, não havia feito nada, mas a si mesmo ele está envolvido na situação, ainda é levantado por Deus para livrar Israel das mãos dos midianitas, e ele se deixa usar como um servo de Deus, apesar das dúvidas, apesar das dificuldades, para compreender a vontade do Senhor, mas ele vai e ele faz um livramento lindo, porque ele se deixa usar por Deus, apesar dele. Então, a terceira coisa que me chama a atenção é que é tão difícil percorrer a estrada da confiança absoluta, especialmente quando a nossa humanidade, ela grita de pavor. Sim, e eu quero aqui hoje desmistificar essa coisa do super crente, daquele que é o tal. Nós somos super fracos, nós não somos super nada. Muitas vezes nós aparentemente parecemos tão fortes, mas não somos. Quem é forte é o Deus que nos sustenta. Quem é forte é aquele que nos tem em suas mãos, é aquele que escreveu na palma das suas mãos o nosso nome, é aquele que diz que nós somos a menina dos seus olhos, e apesar de nós, ele tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Então é imperioso olharmos para a palavra de Deus neste momento, ou nestes momentos, e contemplarmos as saídas impensáveis de Deus nas vidas de tantos servos de Deus do passado. Todas essas histórias, todos esses relatos, eles estão registrados nas páginas das Sagradas Escrituras exatamente para isto, para nos dar alento e reedificar a nossa alma prestes a desmoronar. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas muitas vezes no meio das grandes lutas eu tenho uma nítida sensação de implosão, que eu vou me desmoronar para dentro, que todos os meus órgãos internos eles vão se desfazer. O espírito ele está pronto, mas a nossa carne e as nossas emoções elas têm pago a conta. Então que hoje nós possamos dizer: Senhor, meus olhos estão postos em Ti. Eu não posso lidar com nenhuma dessas situações que tem me cercado, mas os meus olhos, eles estão postos em Ti. Não tire os olhos do Senhor. Nós somos instados pelo Senhor, chamados, convocados pelo Senhor a passar a outra margem, a margem da fé absoluta, da confiança absoluta, da maturidade da fé, da maturidade espiritual. O Senhor não nos quer na mesmice. O Senhor deseja que nós atravessemos o lago da incredulidade e nós possamos ir com Ele para outra margem, em nome de Jesus. E naquela tempestade, quando o Senhor ele vem ter com os discípulos, numa outra tempestade de madrugada, e os discípulos se apavoram achando que é um fantasma, ele diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Se os ventos estão rijos, se as ondas nos dão pavor, como diz o velho hino, então olhemos para o Senhor. Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E o Senhor disse: vem. Ele desce do barco, ainda consegue dar alguns passos sobre as águas, mas logo ele se distrai com a fúria dos ventos e a força das ondas, ele começa a submergir. E o Senhor estende a mão e cata Pedro para dentro do barco e diz: por que duvidastes, homem de pequena fé? Então essa palavra às vezes toca no coração de um modo muito vivo. Por que duvidaste? Por que você acha que eu não estou nessa situação? Nos pergunta o Senhor no dia de hoje. Ele está sim. Embora nós não estejamos entendendo nada, mas quem disse que é para que a gente entenda? Nós somos chamados para crer em nome de Jesus. Então,
eu queria chamar sua atenção para o fato de que o Senhor, Ele é o mesmo. O Senhor ainda pode abrir mares. O Senhor ainda pode levantar águas de rios no montão, como Ele fez no Rio Jordão para que Israel passasse a pé enxuto, como Ele fez no Mar Vermelho para que Israel atravessasse e fugisse dos egípcios. São tantos egípcios que nos perseguem, mas que hoje, em nome de Jesus, que nós possamos dizer: eis que o Senhor vem sobre os montes, eis que Ele vem, que a gente já pode ouvir os ecos dessa vinda, e Ele está vindo buscar a sua igreja. Em quarto lugar, às vezes precisamos ir à última fronteira do suportar para encontrar o anjo do Senhor e ali edificarmos o nosso altar, aquele que é o Jeová Shalom, a nossa verdadeira paz. Então, versículo 24 diz: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Que a gente possa, nos nossos desertos, edificar altares ao Jeová Shalom, ao Senhor que é a nossa paz, aquele que nos traz equilíbrio à nossa mente, ao nosso corpo e ao nosso espírito. E eu queria terminar convidando você para um propósito junto comigo. Façamos como o salmista, façamos sossegar a nossa alma, sossegar e aquietar a nossa alma. Ele não está ausente de nossas dores, Ele tem aparado as nossas lágrimas com odre, e logo, logo, tudo isso será para grande testemunho daquilo que Deus fez, faz e fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.